Fala, azeiteiros! E agora a gente tem uma mesa para chamar de nossa. Aqui a gente tem um bate-papo não só sobre azeite, mas harmonização, empreendedorismo, gastronomia. E tudo isso junto e misturado no seu parque de diversões da gastronomia, que é a Deli Gil. Azeita conversar? Hoje temos uma convidada aqui especial para falar de algo inédito nesse podcast: saúde e azeite. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que minha grande amiga Gilce Prates, geriatra aqui no Rio de Janeiro, e com um olhar de 360 graus para o seu paciente. Mas eu não posso ficar por aqui, que eu trouxe uma cola no celular para falar o restante do currículo dela, que minha produção botou um currículo muito pequeno. Ela é médica, missão no Pan-Americano, como comandante de pelotão de saúde, tem também residência, Residência médica e medicina de emergência, eu sei que teve ambulância, tenente médica do Exército Brasileiro, de formação de brigada infantaria, PQD, e na PMPV. Tem mais outras 30 coisas aqui. E também médica perita. E também condecorada no Rio de Janeiro com uma moção honrosa na Câmara dos Vereadores. Gente, um currículo desse, eu precisava aqui um teleprompter para eu ler, eu precisava de uma cola. Cidadã honorária do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda! Estou muito feliz que você está aqui. Amiga. Obrigada. É uma realização de um sonho. E eu fico muito feliz de você poder falar um pouquinho. Sonho, amiga. Obrigada. Teu sonho é meu sonho. Nossa, que bom. Antes de mais nada, fiz aqui uma mesa que mais tarde o pessoal vai entender aqui no Azeita Conversar, né? A gente vai falar um pouco de qualidade de vida, como é que o azeite entra nisso daí, né? As experiências reais que acontecem, né, com uma médica nesse setor mais difícil, né? Não só cuidar do paciente, mas tem a família também ali do paciente, é um combo, né? E o bem-estar disso. Que bom. Estamos já no caminho. Por favor, Gilce, se apresente. Boa noite para os azeiteiros. É um prazer estar aqui, estar nesse sonho da Lívia. A Lívia é uma amiga muito querida, muito especial, que eu tenho muito carinho. Adotada por mim como filha, né? Tem a guarda compartilhada. Boa! E é muito interessante estar num podcast de azeite, porque o azeite, a culinária, ela passa pela saúde, né? E a gente não pode deixar de falar de azeite, porque todo mundo come, né? E todo mundo come azeite, ou pelo menos deveria comer. E aí a gente poder trazer isso com um olhar mais para a saúde mesmo. Nesse destilando ali, né? Lendo todo o seu currículo, tem exército? Tem. Exército. Me conta aí como é que foi essa trajetória. Eu queria ser médica ou eu queria ser do exército e acabou aqui ali dentro? Como é que aconteceu chegar até geriatra? Bom, na verdade, eu queria ser astronauta. Sim. Porque, na verdade, eu sou poeta, sou poetisa. Então, achava que, sendo astronauta, eu ia escrever poesias incríveis no espaço, né? Com aquela visão, claro, com a experiência de gravidade zero. E agora me lembrei, visual, né? De lápis, né? Que o pessoal estava inventando a caneta para escrever, era mais exatamente, fácil. Não, de lapiseira 05. Lapiseira 05. Que a gente adora uma papelaria. Exatamente. Papelarias que nos aguardem. O pessoal tem que fazer uma linha de azeite de papelaria.
Uns cadernos, né? umas coisas As pra coisas gente. verdes, É um prontuário ali pra você fazer com bonito. desenho de azeite. Eu vou Vamos mudar minha fazer. logomarca com azeite Vamos. agora, com oliva. Boa, é uma Tô ótima. modernizando a minha marca, quem sabe eu não Isso aí. boto, hein? Eu acho que vai ficar bom. Você me deu uma boa ideia. Aguarde. Que bom. Aí fala. Bom, aí no colégio tinha a oportunidade de vir no Miguel Couto fazer um estágio nas férias, no laboratório Miguel Couto, para quem não é do Rio de Janeiro, é um grande hospital. Ele é o quê? Estadual? municipal. Municipal. E que é referência aqui no Rio de Janeiro em hospitais públicos de ortopedia, né? De trauma, né? Traumas. E o laboratório, assim, eu fazia toda a parte de ver se o paciente estava com bactéria, se não estava com bactéria. Na escola? Na escola. Que no meu segundo grau eu fiz biomédica, né? Na minha época era biomédica, tecnológica e ciências humanas. Eu fiz biomédica porque tinha muito laboratório. Já gostava. Dexter, né? Total. Já amava. Aí... Nerdzona. que tinha laboratório. Aí eu vi uns caras de pijaminha de centro cirúrgico descer, que é isso, que não sei o quê, decidindo o paciente. Eu falei, cara, esses caras mandam. Curti isso, quero mandar também. Gostei. Nem sou mandona, né? É. Eu falei, quero ser esse negócio. O que esses caras são? O que eles fazem, né? Aí a minha professora, não, eles são médicos daqui, são do CTI, são do centro cirúrgico, são isso, aquilo e tal. Eu falei, quero ser essa parada aí, quero ser médico. Não tinha médico na minha família, não sabia nem quem era ser médico. Aí eu cismei com a medicina, foi ali que nasceu a caraminhola da medicina. Sim, o poder, né, que a medicina dá, né? Porque o cara era o que chegava e que decidia, então eu vou fazer um antibiótico tal. Ele tinha uma lista de 5 antibióticos para fazer, mas o que decidia era ele. Pô, falei, caraca, curti isso de mandar, hein? Eu quero pra mim. Aí eu decidi, deu a caraminhola da medicina, quero fazer medicina. E passou direto no vestibular? Pois é, o vestibular para mim levou um tempo. Eu e o Pitangui, a gente levou um tempo para entrar, né? Minha sorte é que eu tenho uma boa referência nesse tempo. Sim. Mas nesse meio tempo que eu não entrei, eu fiz desenho industrial, trabalhei com segurança de rede, de internet. Eu sei essa Estudei no história. IMPA, no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, enquanto eu não passava no vestibular, eu fazia outras coisas paralelas e fui adquirindo conhecimento. Ótimo, super fácil de conciliar ali uma questão de Instituto de Matemática e vestibular para medicina. Bom, saí com metade da formação de desenho industrial, daí eu passei para medicina, larguei o curso, larguei o trabalho que eu tinha de segurança de rede, meu amigo queria me matar, porque falou que eu ia ganhar muito mais fazendo o que ele faz. De fato, ele está milionário hoje em dia e eu não, mas eu estou milionária de felicidade. Eu sou muito realizada com as coisas que eu faço. Que bom. E aí, passou em medicina, fiz medicina. E lá já foi uma escolha a questão da geriatria? Também não. Não. Também não. A vida me dá umas oportunidades de repensar as minhas decisões. Tem certeza mesmo? Por aí mesmo, você está querendo ir, queridinha, presta atenção. Eu estava com toda a minha formação voltada para cirurgia pediátrica, já trabalhava em equipe particular, já acompanhava o serviço do Souza Guiar, enfim, estava a minha vida toda organizada para quando eu me formar, eu já ter uma equipe cirúrgica particular trabalhando, já ganhava dinheiro, e para fazer a formação e tal. E já tinha uma bagagem, né? Eu já tinha horas, mesmo as horas que o residente tem de cirurgia pediátrica, eu já tinha fazendo o estágio depois de formada. Entendi. Porque o que acontece? Qual foi a virada de mesa na minha vida? Meu pai morreu na semana que eu me formei. Na semana que eu me formar, eu perdi ele e minha vida deu uma virada. A minha mãe já era doente, eu precisava trabalhar para sustentar ela, né, porque a pensão dela demorou a sair, teve um imbróglio lá na fonte pagadora dela, um erro, enfim, e aí demorou a sair. E aí eu tive que me virar nos 30, recém-formada, ganhando engenharia, trabalhando 96 horas por dia. Aí fui fazer bijuterias, que nem esse colar aqui que eu fiz. Bijuterias e joias. Já que eu tinha feito o curso de desenho industrial, né? Eu ganhava um extra.
E nisso eu trabalhava numa casa geriátrica para pagar meu anel de formatura, porque eu sempre gostei de joia. Uhum. E aí eu tinha comprado meu anel de formatura na Gaster, né, daquela coisa, Claro, era o auge. para ser, né, o meu anel de formatura, escolhi tudo e tal. E para medicina isso faz muito Não, tem muito um bonito, tchan, né? O anel de formatura é a consagração que Verdade. você, são 5 anos mais 6, né? São 5 anos que você tá no vestibular, mais 6 de faculdade. Sim. Então não é qualquer coisa. Não, eu Tinha acho, todo um eu projeto de gosto vida desse por trás. processo. E aí perguntaram se eu queria pegar a rotina de lá. Aí eu estava vindo no metrô, tinha uma propaganda, uma pós-graduação de geriatria na UERJ. Aí eu me meti lá. Por um acaso. Por um mero acaso, real. Tava escrito ali. Real. Mudei de cirurgia pediátrica para geriatria numa simples passeio de metrô. Aí nisso, o pessoal estava entrando pro exército e tal, não sei o quê, abriu vaga para mulher. Minha família é toda de militares. Ah, Eu tá. conheço o Agora. militarismo, né? Eu falei, cara, eu vou Seu fazer. pai era militar. Papai era militar. Sim. Papai era militar. Então eu falei, cara, por que não? Já tô aqui, Vou fazer. metade de um desenho industrial, desenhando joia, rotina da geriatria, algumas horas na pediatria. Por que não, né? Para resolver lá, né? A pessoa que resolve tudo. Aí fui parar no exército. Só que no ano que eu entrei, claro que não poderia ser uma coisa simples. Não. Nesse episódio, vocês não vão ver nada de simples. No ano que eu entrei, eles tiveram a ideia de que, como entraram muitos profissionais não médicos, fisioterapeutas, fono, físio, dentistas e tal, não cabia todo mundo no CPOR, no treinamento. Então eles deixaram quem não era médico no CPOR e os médicos na brigada paraquedista. Aí a minha formação foi na brigada paraquedista. Então a gente tem aí no currículo já um salto de paraquedas. Pois é, não deixaram a gente saltar. A gente só saltou da rede, da torre. Porque era muita gente bizonha junto. Muita. Ficou na Médico é brigada. aquele ser que se forma da faculdade acima do peso, sem fazer atividade física. Queria que a gente corresse 13 quilômetros no calor de 800 graus na Vila Militar. Não. Não dava certo. Está aqui, não dava certo. paciente. Não dava, o negócio dava ruim. E aí ficou na brigada para poder fazer o quê? A formação de militar. Como é que funcionava ali dentro de pé um dois, essa situação de médicos, né? Ordem Unida, pagar canguru, prova de tiro, tudo que tem direito, né? Mas daí depois eu fui para Praia Vermelha. Aí lá, sim, eu passei a assumir o quadro da geriatria. Praia Vermelha também é uma parte, claro, na Urca? É do lado da Urca. É, do lado da Urca, aqui no Rio de Janeiro. Mas também. Tem um bondinho de Pão de Açúcar. Tem uma parte toda do exército ali, né? Ótimo. E foi para lá, ou se organizou e ficou quanto tempo no exército? Fiquei 2 anos, porque eu abri uma empresa de ambulância. Não tinha nada para fazer, resolvi comprar uma ambulância e abrir uma empresa de ambulância. Fazendo o quê? Correndo o Rio de Janeiro, atendimento, né? Mas assim, atendimento particular, fazendo transferência de paciente. Interhospitalar, levar para fazer exame, né? E eu prestava serviço para outras empresas. Olha, eu só me surpreendo a cada pergunta. Cuidado com o que você Acho maravilhoso! Comprei uma ambulância. Besteira, vou ver aqui no Mercado Livre. Tem uma ambulância. Vou comprar, que ótimo. Olha só. E aí foi fazendo isso. Fui fazendo isso. Aí fiquei 2 anos com a empresa de ambulância. Mas daí é uma história à parte, daí o sócio, digamos assim, teve um probleminha de dinheiro e parar no bolso dele. Entendi. Acontece, é difícil, mas acontece muito. Tive um problema de sócio. Aí nisso eu me separei, estava grávida. Aí foi outro capítulo da minha vida. Entendi. Maravilhoso. E o pessoal às vezes me pergunta aqui, quando a gente soltou lá nos stories, o que é um foco
de 360 do paciente, você acredita que esse foco já acontecia antes dessa passagem no exército, que é onde você precisa ter uma resolução mais breve ali, para quando você também está... Porque eu sei que você foi para uma questão... Foi guerra? Eu fui para o Foi convocada? Pan-Americano, fui convocada para o Pan-Americano. Eu ia para o Haiti, né? Ah. Daí um militar de carreira Você já tomou tinha minha saído? vaga. Não, no Pan-Americano eu estava no exército. Isso aí você ainda estava lá naqueles 2 Tava lá, anos. tava lá. Daí teve Aí Pan-Americano, teve eu fui convocada. Aí teve a missão do Haiti. Eu consegui a vaga, mas o militar de carreira Ficou. teve privilégio. E depois essa, quando você foi convocada para o Pan-Americano, foi mais ou menos em que ano? 2007, né? Pan de 2007. 2007 você foi pro... Eu fiquei. Esse eu fiquei. Foi aqui no Brasil. Ah, Foi tá. lá na Vila Militar. Daí eu tinha um pelotão que eu comandava. Pelotão de Maravilha. saúde. E o pessoal fazia o que lá? A gente ficava a posto para ter alguma desgraça para atender as pessoas. Entendi. E o outro que você foi pro Líbano? Pro Líbano, eu já Que eu digo para todo mundo que você foi pro Iraque. É perto, é perto. Sim. Então, o Líbano, teve a explosão do porto, né? Aí o prefeito, na ocasião, ele estava próximo, perto, conversando, ou num evento com o embaixador do Líbano no Brasil. Uhum. E aí falou, vou fazer um arranjo de médicos e enviar para vocês, porque a gente tem expertise de médicos de trauma, né? O Miguel Couto, Claro. o Souza Guiar, Salgado Filho e tudo. Você já tinha essas horas todas lá no... Exatamente. Era no Souza Guiar? No Miguel Couto. No Miguel Couto também, e no Miguel Souza Couto, Guiar como pediatra, né? na cirurgia pediátrica. Então, Miguel Couto eu tô lá desde sempre, né? Eu comecei no colégio com 15 anos, depois estagiária na faculdade. Até Aí hoje. depois formada, de formada tô fazendo 20 anos. Só. 9 fora. Quem quiser Dá pra aprender encontrar alguma ela, coisa. dá uma batida lá no Miguel Couto. Minha casa. Minha segunda casa é aqui no Leblon. E aí juntaram os médicos. Aí o diretor disparou nos grupos, quem quer ir, achando que ninguém quisesse. E eu botei uma pilha para todo mundo ir comigo, vambora, 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 vambora. Aí eu me dei conta que eu precisava de um detalhe técnico, saber com a babá se ela podia ficar com o Pedro. Claro! Só isso. Liguei pra babá. Você pode ficar, 20 dias direto em casa tomando conta do Pedro? Posso. Não, depois eu te explico. No caminho eu te explico. É só pra saber. Aí eu falei, bom, se a Bá vai ficar com o Pedro, eu posso também. Tô liberada. Nisso, a Ive veio pra lá pra casa. Eu ganhei a Ive, a cachorrinha. Uhum. E ela chegou um dia antes de eu embarcar. Na véspera. Então foi ótimo. Porque o Pedro ficou entretido com a cachorra, podia tomar conta da cachorra, porque a cachorra era nova, porque isso, que aquilo, parará, pão duro. Ele, uma semana, nem sabia que tinha mãe. Sim, só a Ive. Ele esqueceu que a mãe não estava em casa, era a Ive o dia inteiro. Depois é que ele começou a reclamar que ele estava sentindo falta de mãe. Porque ele lembrou. Olhou pro lado e falou, eu acho que minha mãe não tá aqui, não. Maravilhoso. E aí você foi para lá, e lá o que tinha para fazer nessa questão geriátrica ou não? Ou era um atendimento só de trauma? Então, eu no paralelo corri atrás de atendimento de geriatria, né? Aquela coisa que eu conheço muita gente, que conhece muita gente, que conhece muita gente. Aí nisso, uma pessoa que trabalha na embaixada separou uns pacientes geriátricos para fazer visita domiciliar, já que não dava para eles irem para o hospital. Uhum. Né? Porque tá tudo destruído. Todos ou destruído ou lotados de vítimas. Uhum. E o nosso trabalho efetivo lá, quando a gente chegou, estava passando o passaporte na alfândega, resgataram as 2 últimas vítimas. A gente chegou com 4 dias de evento já. Caramba. No 4º dia. Então a gente não trabalhou diretamente no resgate. A gente trabalhou já no segundo tempo dentro do hospital. E a gente visitava os hospitais e escolas e prestava serviço nesses hospitais e escolas. Ah, que interessante. Tem um hospital lá que é muito curioso, que teve uma briga entre o Ministério de uma coisa com o Ministério da Saúde e tal, enfim, briga ministerial. E o terreno tinha um presídio
feminino, e tinha um hospital, ou parece que expandiu o hospital, construiu o hospital, não sei como é que é. Sei que o presídio é aqui, o hospital é aqui. Simples assim é a Só vida. assim, é bom. Porque às vezes você tá doente, né, reclamando das coisas, mas você poderia estar preso. Aí daqui a pouco você tá bom Se e criar tá bagunça no hospital, você já vai direto pro presídio. depois tá em liberdade. Eu gostei dessa junção. E a partir daí, você já fazia esse olhar para o paciente por completo ou não? Ou toda essa bagagem foi desenvolvendo até hoje? Ou você pensava assim, olha, o atendimento geriátrico que eu tenho aqui, eu gosto de fazer diferente. Olha, a medicina é eterno aprendizado, né, a gente aprende A medicina é linda aprende a por isso, medicina né? pedalando, né, no caminho. Vem que no caminho eu te explico, no caminho a Uhum. gente vai aprendendo. Você tem o básico, a formação básica e o resto você vai aprendendo no caminhar. Uma grande escola que eu tive de geriatria foi o Exército, pela demanda e os números de atendimento. Eu fazia atendimento tanto no ambulatório, como eu tinha a clínica da terceira idade, que eram umas atividades cognitivas, extrasensoriais, de dança ou de culinária, que era um encontro de idosos uma vez por semana, Uhum. né, com várias atividades. E também fazia atendimento domiciliar. Então foi uma grande escola para mim. Ali e eu dividi o consultório com mais outros 3 tenentes médicos. Então eu tive a oportunidade de viver na veia a medicina geriátrica, né, e ver e aprender muita coisa, ver como é que é o relacionamento com o paciente, com a família, porque eu ia na casa dos militares, né, prestava serviço, fazia vacinação na casa deles. A geriatria tem esse ponto, né, é um pouco diferente de, às vezes, como falou, outras especialidades médicas, que você precisa muitas vezes fazer ao contrário, né, ir até o paciente. É. Eu vejo que você está sempre, ou em chamada de vídeo para o paciente para acompanhar, ou indo até o paciente por É. conta, às vezes, de uma locomoção muito mais difícil. Hoje mesmo, antes de entrar aqui no ar, eu precisei fazer uma chamada online para ver a paciente e conversar com o filho e traçar a melhor conduta para ela, Uhum, né. Claro que a pandemia desmistificou a questão do uso do celular, da claro. videochamada, ajudou muito nesse aspecto. Foi uma das raras coisas boas que a pandemia trouxe, Uhum. né, se é que posso dizer isso. E a geriatria, ela é muito interessante, porque você não trata só o paciente, você tem que acolher uma família junto. Às Toda. vezes tem uma história mais complicada, uma história mais pesada, uma história mais triste, uma história muito bonita, de uma família muito unida, muito querida, né. Hoje eu fiz a perícia numa casa de uma família muito querida, uma mãe muito amada, mas eu já tive casos das filhas terem que cuidar de um pai que foi um abusador, mas a lei implica no cuidado. Claro. Então isso tudo, traz pra gente, Não uma traz o paciente isolado, né. e traz uma maturidade emocional, né, muito grande. E um cuidado, um autocuidado que tem que ter para a gente não se contaminar com isso tudo, né, a gente se manter técnico e Entendi. cuidado, com empatia, claro, mas, não perder a mão de ser técnico, né, não botar o pêndulo mais para um lado, mais para o outro. E com quantos anos a gente entra para ser atendido por um geriatra? Em tese, a partir dos 60, tá, mas o pessoal que trabalha com anti-age, a partir dos 30, 40 anos já está atendendo. Gente, Tá atrasada, amiga? não, eu sei, ela é minha médica também. Tudo eu pergunto a ela. Então eu já tô na minha fila. E eu queria que você contasse um pouquinho para os azeiteiros como é que você começou a inserir o azeite na forma das prescrições dos seus pacientes. O que que você notava que era um grande problema dentro da geriatria que você pensou assim: "Cara, eu acho que o azeite de oliva encaixaria aqui", porque além disso, além de prescrever muita vitamina e outros complementos, nem sempre todo mundo se dá bem com determinadas medicações, né? Sim. O azeite, na verdade, o idoso é constipado por definição, né. Idoso sempre você pensa em constipação.
E aí, eu tenho experiência pessoal de quando eu era uma criança constipada, e minha mãe me dava azeite. Na época o azeite era saboroso, apesar de vir Na na latinha, colherzinha. na colherinha para azeitar, Isso aí. literalmente, né. O pessoal fazia isso, né, tomava muito óleo de aquele óleo de rícino também, Óleo de né, rícino, que não, óleo de rícino nossa, é desgraça, cara. Você Deus me toma aquilo, livre. sai tua alma. Óleo de rícino para poder Ai, não fazer fala, meu alguma irmão uma vez fez uma trollada comigo com óleo de rícino, eu estava com febre, deitada, ele vem com um suquinho de laranja, achei tanta bondade, caridade, amor ao próximo do meu irmão, tomei o suco, eu falei: "Nossa, Nossa, que bom. meu irmão viu a luz, ele tá super legal". Ele tinha botado óleo de rícino, Imagino. não precisa Acabou nem a dizer, constipação. não precisa nem dizer qual foi o meu destino, né. E aí Enfim. eu sei também de uma história que você tem umas trouxinhas de alface. Ai, quando era criança, como é que meu pai fazia? Ele pegava o alface pra gente comer salada, essas coisas, ele pegava o alface, botava azeite dentro, dobrava, fazia uma trouxinha e dava pra eu comer. Só que eu queria mais azeite, porque eu adorava o sabor do azeite, eu mordia, tinha que botar na trouxinha Uma mais trouxinha azeite. nossa, isso é maravilhoso. Não, Você não, o come intestino ali funcionava reloginho, né. maravilhoso. Não, usei muito isso com a Bela. E aí você vendo essas questões que você já usava o azeite em casa, você falou assim: "Eu acho que eu vou dar uma azeitada nesses pacientes". É, e o azeite sempre fez parte, então, da minha vida, né. Uhum. Quando eu tive meu filho, eu usava azeite para a comidinha dele, quando era bebê, né, no prato. Aí fazia desenhozinho, fazia sorrisinho, botava P de Pedro, botava coraçãozinho, coisa de mãe, né. Na sopinha, no feijãozinho. E eu via que ele era aquela criança zero constipação, né, o intestino dele funcionava reloginho, espetáculo. Muita gente fica com medo de colocar também, por conta dessa experiência que você já tem como médica que tinha na pediatria, fica com medo de colocar azeite nas primeiras papinhas. E eu até falo isso. Eh, as pessoas falam assim: "Ah, acho que o azeite tem um gosto muito forte para as crianças". Não, é só escolher o azeite certo. Não, você pode escolher até a azeitona certa, mas, conversando com a minha mentora, que é a Ana Carrilho da Esporão, ela falou assim: "Lívia, o paladar é uma grande construção, não existe um paladar que, assim, infantil no início da vida e que a criança não vai descobrir. É óbvio que você não vai dar um azeite extremamente verde, porque tem um amargor e picância ali não tão agradável, né, até para nós Uhum. adultos que estamos ali lapidando isso. Mas a gente tem azeitona galega, que é uma azeitona portuguesa, azeitona arbequina, que é uma azeitona espanhola, e se você olhar em alguns azeites agora, já tem ali escrito como se fosse um monovarietal daquela azeitona, e para criança é excelente. A partir dos 3 meses de idade já pode colocar até na frutinha. Tem uma história super engraçada do Pedro. Eu sempre procurei comprar azeite de boa procedência, óbvio, sou cliente aqui da Deli, né, e eu aprendi muito com você, e eu sempre comprei azeite de boa procedência em casa. Aí, uma vez a gente estava num restaurante, tinha um azeite meio que de carregação, né. Aí o Pedro botou no prato todo feliz, não sei o quê, ele olhou: "Esse azeite não é tão saboroso, mamãe". Então Meu aluno, né. paladar é uma coisa que se constrói Sim, mesmo. sim, acostumado sempre com bons azeites, quando experimenta. Ontem passou um cliente aqui, deixou uma amostra de azeite, aí disse assim para mim: "Olha, eu nunca bebi diesel, mas tá parecido, experimenta". Eu falei assim: "Eu não preciso, ser especialista para te dizer que o seu paladar é uma grande referência sobre o que tá Sim, bom ou não". Falei: "O que que você achou?". Ela: "Nossa, eu detestei, até um azeite mais normal que eu uso para um refogado tá melhor do que esse". Eu falei assim: "Então é muito claro que ele tem, óbvio que eu sei o nome dos defeitos, mas não sou eu que dou a chancela se é bom ou ruim, tem gente que gosta vai de que tem alguém que determinados gosta, né. tem gente que fala para mim: "Lívia, eu adoro o gosto daquele azeite antigo de lata que tem um defeito de fermentação e tem um defeito que ele depois já tá quase com um aroma de acetona, né, ele vira uma Uhum. acetona depois". E aí fala: "Lívia, eu adoro". Eu falei: "Tá tudo certo".
tanto dentro da validade, dentro da lata, ali dentro, ok, pode consumir, você não vai morrer por conta disso. Não. Ele tem um defeito sensorial. Às vezes as pessoas falam assim, ele tá com um defeito. Ele tá com um defeito na análise sensorial, não com um defeito que você vai colocar no prato. Não tá envenenado. Justamente, não tem outro ingrediente ali dentro que vai te contaminar. É mesmo um defeito de análise que a gente faz. E aí, retornando àquela pergunta que eu tinha te feito, com essa tua experiência em casa, você falou assim, eu acho que isso vai dar certo para alguns pacientes, porque idoso e constipação andam lado a lado. Tá ali, ó, juntinho, de mãozinha dada. E aquela coisa, não dá para você pegar e falar, toma uma colher de azeite, mas eu posso dizer que você pode botar um azeite mais fartamente na comida. O paciente da gastrostomia que faz uma dieta artesanal. O que é uma gastrostomia? Gastrostomia é um buraquinho que faz na barriga, que o alimento vai direto para o estômago. Ah, sei, quando é alimentado pela barriga. E a dieta ela pode ser industrializada, já vi no packzinho, ou pode ser artesanal, feita em casa, tipo uma sopinha, bate e coa. E eu falo, bota o azeite ali, que você não só está enriquecendo o azeite com propriedades, como você também está ajudando o teu paciente a ter o intestino funcionando em dia. Então você bota, mistura e dá para ele. Mas tem paciente que não gosta, assim, que acha que o idoso... você vê muitos casos que o idoso se recusa a comer determinadas coisas, porque eu noto que alguns clientes já mais idosos, eu dou para experimentar determinadas coisas e eles são muito avessos a isso. Super isso normal. Acontece? Super normal, isso é do envelhecer. A língua da gente é como um tapetinho. Tudo envelhece, então? Tudo envelhece, amiga. Tudo envelhece. A pessoinha de 80 anos é o dente de 80 anos, é a língua de 80 anos, é o olho de 80 anos, é a pele de 80 anos, é o cabelo de 80 anos. Maravilha. Mas a língua, né, onde a gente tem o paladar, né, as áreas gustativas e tudo, ela é como se fosse um tapetinho, né, para explicar melhor, cheio de pelinho. Né? Com o passar do tempo, qualquer tapete vai perdendo os pelos. A língua, idem. Principalmente se o idoso tiver uma hipovitaminose. Vitaminose baixa, vitaminas baixas. Ah, tá. Perda de vitaminas. Perda de vitaminas. Que é super comum. Às vezes, mas ele come bem, mas não come as vitaminas. Claro. Ou toma aquele multivitamínico, como super conhecido, que é muito de nada. Sim. Então, ele vai perdendo a capacidade de sentir sabor. Entendi. Com isso. E por isso... E alguns paladares só mais específicos e as coisas mais geladas que eles conseguem sentir melhor. Entendi. Por isso que eles são tão avessos a determinados gostos, né? Ou às vezes a gente aqui na loja fatia os frios na hora, às vezes vai dar para um cliente experimentar e fala assim, não curto tanto mais. Mas dá um doce para você ver. Dá um doce. Então por isso que também o azeite faz muito sentido, porque o azeite, quando ele entra, ele não é um alimento que tem sal. Não. Então ele consegue ali fazer essa harmonia dentro da boca, acho que por isso também que agrada um pouco mais na hora de colocar na comida. Inclusive, o paciente, eles normalmente são desidratados também, porque não bebe água o suficiente. O azeite literalmente azeita a boca, né? Para o alimento mobilizar bem na boca. Conseguir mastigar bem, né? Mobilizar na boca. Olha que interessante. Né? Então isso também ajuda na mastigação. Então o azeite pro idoso ajuda ali, né? Sim. Porque muitas vezes eles querem sempre a mesma coisa. Eu vejo, às vezes, algumas amigas que contam para mim e falam assim, olha, tá difícil de cuidar da minha mãe, porque parece que todo dia é o mesmo alimento, e quer purê, batata, e às vezes é mais difícil, aquilo embola na boca de um jeito. E o azeite ali em cima ajuda. Ajuda, literalmente azeita, né? Ele ajuda a mobilizar o alimento na boca melhor. Porque se você está desidratado, você tem menos saliva. Esperado isso, né? Se você tem menos saliva, incrível, adorei molha isso. menos o alimento para você comer. Isso tem impactado como positivamente nos seus pacientes? Você tem visto que eles falam assim, nossa, eu tô com mais apetite, ou gostei mais de comer sem ser o industrializado? Melhora essa questão? Melhora bastante. Melhora a constipação, melhora o apetite, melhora a aceitação da comida. Só quando o paciente já está com uma demência mais grave, com estase alimentar, que o alimento fica parado na boca. Você dá o alimento, ele não sabe o que faz com o alimento na boca. Aí é outra coisa.
Mas quando está numa fase que ainda tem o prazer gustativo, né, o prazer do gosto, é maravilhoso, porque o paciente ele mesmo fala que está mais saborosa a comida. Que bom. Melhor do que comprar, né, e colocar direto. Tem casos que a gente precisa fazer, porque o paciente ele ou perdeu a capacidade de engolir, porque ele está fazendo essa estágio, ou ele Uhum, tem uma disfagia, que é engasgo com a comida muito grande, e sim. aí é perigoso, tá. Aí então é necessário fazer. Mas enquanto ele pode ter o prazer da comida oral, é o melhor dos mundos. E você faz essa avaliação quando você chega, como é que é teu protocolo? Eu costumo pedir para a fono fazer a avaliação quando são alguns casos Uhum. específicos de disfagia, tá. Quando é uma queixa só de alimentação, que está refugando a comida, ou que não está aceitando direito, ou que está muito desidratado, muito constipado, aí eu passo a prescrição do azeite, eu mesmo escrevo na prescrição azeite. Eu acho Não, já vi a tua prescrição. Já vi, a gente vai ter que já colocar aqui uma prescrição, o pessoal que já está vendo botar a isso etiqueta da daqui, DLG. colocar uma etiqueta lá na prescrição. E a gente faz uma pergunta aqui, nunca foi sorte, sempre foi raiva. Qual foi uma situação, assim, que te deu uma raivinha, mas que te colocou para frente, assim, nessa questão de tratar dentro da geriatria? O que que você acha que que é um grande tabu para outras pessoas e que para você fala assim: "Mas meu Deus, como é que não resolvem isso? Nossa". Bom, raiva é quando eu vejo um idoso sendo abusado financeiramente pela família. Uhum, Isso é uma coisa muito séria, isso é uma violência contra o idoso. E sim. eu já passei situações muito complicadas, seja como perita, seja como assistencial, médico assistencial. Eu já vi casos muito pesados, muito complicados do familiar realmente fazer abuso financeiro. E isso provoca raiva em mim profunda. E tem algum lugar que pode, tipo, fazer uma denúncia ou não? Isso Tem é lugar. dentro da família, o pessoal que se resolva? Não, não. Eu como perita, eu já estou indo por uma denúncia, normalmente, né. Uhum, Se eu estou como assistencial, eu tenho a obrigação de denunciar isso, entendi. tá. Até porque eu não posso ser conivente, uma vez que eu sei e não falo, eu sou conivente, Claro, né. É a questão de proteger meu paciente, ali eu estou pelo paciente, não é por quem paga. entendi. Agora, uma coisa que é tabu na medicina, na geriatria, e que para mim é uma coisa simples, é a questão da curatela, que passa pela questão assistencial e pela questão da perícia, né. Uhum. Todo mundo acredita que quando você pega a curatela de alguém, você vai assumir tudo. Se a pessoa pegar, chegar a dar um tiro no outro, você vai responder pela pessoa. Não, ela vai responder criminalmente pelo que ela fez. Aí você vai mostrar se ela é capaz, incapaz, se ela sabia, se ela não sabia, são outros R$ 500.000, Uhum. né. Mas não é isso, a curatela é só para proteção patrimonial e negocial, né. Ela pode ser assistida, quando você só assiste, ajuda essa pessoa, ou pode ser, assistida ou esqueci o outro nome, Tá bem, a gente vai lembrar ao longo disso. esqueci, estava na ponta da língua. Procura no Google. E que o outro modelo, seria você tomar conta da pessoa de uma maneira geral. Aí é a pessoa que perde os poderes civis também, porque Uhum. já não tem mais uma capacidade de votar, de tomar decisões, nada, É tipo a né. interditada, né. Na verdade, hoje em dia a gente não usa mais esses termos, Ah, né, não. curatela. Desde o novo Código Civil de 2015, é curatela que a gente usa, não interdita mais Ah, as tá. Eu pessoas. dizendo outro dia que interditar meu pai, não Não vai posso conseguir, mais. amiga, não pode. E é só para fins patrimoniais e Ah, negociais. tá bem. E Não, tem que então tá prestar bom. conta para o Ministério Público. Vou falar pra Você ele, não eu vou vai poder deixar gastar ele o de dinheiro folga mais à dias aqui da deriva. DLG, eu vou fazer uma curatela com ele. Isso. Maravilhoso. E fala para os meus azeiteiros, pessoal que está assistindo, né, na sua perspectiva, quais são os grandes desafios que você acredita que a gente ainda vai encarar nessa questão da geriatria? Você acredita que essa tecnologia toda, ou inteligência artificial, vai contribuir para essa assistência melhor do idoso em casa? Não? Você tem aí um panorama? A inteligência artificial ainda
tudo muito novo, muito incipiente na área de saúde, né, Uhum. a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, encaixando como serve, para que Eu, serve a para pensando gente. nesse modo dessa sua pergunta, eu ouvi outro dia um bate-papo de um rapaz dizendo que ele tinha um professor que ele já tinha atendido muitas pessoas, como se ele tivesse trabalhado anos e mais anos no Miguel Couto, e eles agora querem instituir um totem na entrada do pronto-socorro, e aí no totem você olha e ele meio que faz uma avaliação sobre o que você pode estar sentindo ou não para te encaminhar. E na época, chegou um homem lá e ele olhou, estava tudo bem, ele falou fundo de olho bom, e ele estava ótimo, e ele falou assim, eu estava quase mandando ele para casa. E aí, na hora, chegou o professor dele, que tinha toda essa expertise, e falou assim, olha, o rapaz, esse homem não está bem, interna ele agora. Ele falou, que isso, mas eu acabei de rever o prontuário dele todo e 20 minutos depois ele teve um infarto e conseguiram ali fazer tudo isso por conta do olho, assim, experiente, né, do médico. É, o feeling da gente, né, medicina é estrada. Hoje, certamente, eu sou melhor que ontem e pior do que amanhã. Uhum. É estrada, é olho, é tino, né, que nem o caso que eu estava te contando da paciente do linfoma no consultório. Eu olhei para os exames dela, que não tinham alterações exuberantes, mas me falava a vozinha do além, Uhum. parece linfoma. E agora é batata, ela está internada e fez o Investigou. diagnóstico, é linfoma. Mas isso não é porque você é bom, porque você é extraterrestre, nada disso, é estrada. Não, eu acho que é mesmo esse olhar de todos os lados, olhar um exame detalhadamente, né. É você ter o olhar, como é que eu posso falar? É experiência, Uhum. é o cheiro de doença. Você tem Entendi. um feeling, tem alguma coisa além. Mas nesse teu protocolo de 360 que você faz, tem algumas bases que você fala assim: "Isso aqui eu não negocio". O que que de medicação, o que que de exame, às vezes, você pede para um paciente que chegou, para você começar também a sentir esse paciente? Primeira coisa, primeira consulta dura em torno de 2 horas, Uhum. para começo de conversa. É. Porque antes de mais nada eu quero conversar com essa família e com esse paciente. Eu quero entender, eu quero ser próximo, eu quero estar ali. Eu quero fazer parte. Até para ninguém, até com insegurança, omitir alguma coisa, né, ali. Sim, e às vezes um dado importante, você vai falar às vezes numa brincadeira: "Ah, mas ele tosse toda vez que ele bebe água. Ele engasga?". "Não, doutora, não engasga". Se você perguntar: "Engasga, não engasga". "Mas ele tosse bebendo água". "Opa, ele engasga". Uhum. E ali numa conversa um pouco mais informal, você vai pegando isso. Você consegue colher melhor a história do que uma pergunta formal propriamente dita, Uhum. É porque né. parece que a gente fica com medo quando a gente senta na frente do médico. Se o médico fala assim: "Quantos remédios você toma?", aí você: "Ai, meu Deus, será que Deu eu conto, branco. não, será que eu conto os 5 ou será que eu conto 3 para ele não achar que eu tô tão ruim assim?". É não ter medo, por isso que eu prefiro ter essa conversa informal, né, peço sempre água, cafezinho, tem bolo no consultório, Teu consultório é aqui no Leblon. aqui no Leblon, para o paciente se sentir realmente à vontade, Pô, né. eu não fui lá, eu sou consultada quase que na DLG, eu tenho que ir lá comer esse bolo. Você só é receitada É. homem quer, né. É, eu sou só em domicílio, domicílio do trabalho. É. E aí, quando eu pego o paciente de primeira vez, existe avaliação geriátrica ampla, que é um protocolo de atendimento que existem várias testagens, várias perguntas, coisas desde qual é a sua religião, quais suas atividades extra que você faz, sociais, para entender melhor quem é esse paciente inserido na sociedade. As medicações, né, "Ah, o que que você toma?". Não, é a listagem da medicação, como é que toma, quem prescreveu e por que prescreveu, e há quanto tempo toma. Uhum. Então você tem uma linha do tempo ali das coisas que a pessoa está tomando e às vezes você vê que tem 2, 3 remédios que estão competindo entre si, ou 2, 3 remédios que fazem a mesma função, que tem a menor necessidade de estar, ou tem medicação que não é para estar ali, né, tem os critérios de BIS, que são as medicações potencialmente que não devem ser feitas para idosos, Uhum. e aí você começa a cortar a coisa, como benzodiazepínico da vida, né, "Ah, tomar um remedinho para dormir", não, pelo amor de Deus, não, nunca, jamais. Então,
a gente vai esquadrinhando isso e tem testagens também, levantar e andar, testagem de memória, testagem para ver as habilidades de atividade de vida diária, se a pessoa é capaz de abotoar uma roupa, cortar uma comida, atender um telefone, né. Entendi. Então, assim, é uma consulta demorada, porque eu tenho que esquadrinhar bem essa vida dessa pessoa e, a partir daí, pedir os exames que são necessários, Entendi. mais personalizados, para daí sim poder fazer uma receita personalizada, incluindo as vitaminas, se necessário, e se necessário personalizadas, não aquele muito de nada que não adianta Entendi. coisa Eu nenhuma. também acredito que agora eu estou com as minhas vitaminas prescritas sob medida. E me conta, tem alguma história, assim, com um paciente que você, assim, achou, que marcou muito a sua vida, ou um paciente que você guarda no seu coração, que você encontrou e depois quase que virou da sua família? Eu tenho 2 pacientes que eu tenho uma história muito linda. Um é um senhor de 82 anos que eu fiz o diagnóstico tardio de autismo dele, e que não é que vai mudar a vida dele, não vai fazer nenhuma atividade, não vai fazer fono, físio, nada disso para mudar a questão da rigidez cognitiva, nada disso. Mas a filha que toma conta dele, porque tem um processo demencial associado, passou a entender e a cuidar melhor do pai. Não achando só uma rebeldia, né? Porque era muito difícil, fazia barulho, ele ficava, tinha crise disruptiva, e ela não sabia o que fazer com aquilo. As manias dele de sair mexendo no interruptor, né, desligar a luz. Então, assim, hoje em dia, como ela entende isso e passou a estudar, forneceu uma série de materiais para ela. Não tem para idoso, né, porque Uhum. todo mundo pensa em autismo como criança, Sim, e mas eles é uma crescem e grande envelhecem. curiosidade, né, a gente tem muito isso, quase não se fala sobre o autismo na parte de idoso. Pois é, ele inclusive é um spoiler. Eu vou publicar um trabalho no congresso de geriatria, espero ser aceito, né. O trabalho é como estudo de caso, porque Que é uma coisa legal! super diferenciada, tem 82 anos e a filha é uma querida, a gente tem uma conversa muito querida, Uhum. porque eu era médica da a mãe dela faleceu, e ela tomando conta do pai, viu que o pai era uma pessoa muito difícil, muito complicada de lidar. Quando ela chegou no consultório e eu fiz o diagnóstico, é como se fosse um divisor de águas. Que E ela bacana. tem uma gratidão, um movimento de felicidade com isso, muito grande, e eu fico feliz junto, sabe. E a outra paciente foi uma paciente que não era tão idosa, uma paciente de bem mais jovem, não vou falar a idade porque é mulher, vou Tá bom, poupá-la disso, vamos poupá-la. que eu peguei ela numa situação de coma gravíssimo, já morrendo no hospital, e lutei muito por ela. Tinha dias que eu ficava 3, 4 horas no CTI do lado dela, esperando o exame melhorar, esperando o laboratório sair, e ajuste fino, sabe aquela coisa assim, lembra a televisão antigamente, que você botava E é bombril e ia assim, mexe mais pra direita, mexe pra não, fechou mexeu demais. muito! Era tipo isso. E acabou que ela virou uma grande amiga, uma querida, uma amada de coração, Que temos bom. uma relação de amor, de afeto, porque não tem como, cara, você, ao longo de 2 meses, vendo a pessoa todo dia, não tem como, ou você cria vínculo, cria amor, ou você cria Pois ódio. é, você é um robô, né, que fica ali, né, Não, e com ela é uma pessoa de um astral muito legal. Tem pessoas que são mais difíceis, que eu já lidei por meses, por anos, e tudo, que não criei essa empatia, não criar empatia, mentira, empatia eu tive, mas, Mas não cria esse esse vínculo, vínculo. é normal Exatamente. isso, né. E que conselho você dá para os azeiteiros que às vezes têm um idoso em casa, para assim, não tão idoso, porque precisa sempre de um acompanhamento, mas está chegando ali e tem esse paladar já começando a ficar restrito. O que você recomenda? Quais são os alimentos que você recomenda que a gente coloque azeite e ofereça mais para eles, para às vezes despertar alguma coisa? A gente já sabe que tem os docinhos, né, pode fazer uns picolés para um Exatamente, idoso, né, acho que fica exatamente. legal. Picolé com whey protein e fruta.
Bate o picolé. O picolé com whey protein e a fruta. Boa. Faz. Isso é gostoso, isso é bom. Uhum. Banana, cortar a banana, picar a banana e bater a banana com uma fruta, faz o smoothie Uhum. de banana. Você pode botar whey protein, creatina, Não, e eu glutamina falo, você misturado. pode colocar um fiozinho de azeite, umas gotinhas de azeite na botar vitamina que fica super fio de cremoso. azeite. Você tá tomando ali o azeite cru. Exatamente. Tem a maionese em casa que você faz, gaúcha, né? Uhum. Você bate a gema, cozinha a gema, bate, pode bater no liquidificador, fica mais fácil. Bate com azeite e para ela ficar mais cremosa, às vezes não dá liga, você bota um pouquinho de limão, um pouquinho de sal. Se ela ainda não der liga, você bota umas pedrinhas de gelo que ela fica cremosa. Aí você pode usar com tudo essa maionese, né? Porque é proteína pura, é clara de é gema de ovo. Gente, já amei. Vai ficar maravilhoso. Já amei essa receita. Aí você pode botar um pouco mais de limão, um pouco menos de limão, conforme o paladar. Não, para quem não pegou, a gente vai pegar essa receita e vai botar na descrição aqui desse vídeo. Vai ser maravilhoso. Perfeitamente. Temos tudo. Somos programadores de computador, fomos pro exército, geriatra. Caramba, é uma lista sem fim. Muitas vidas em uma, né? É. Nos outros episódios, eu disse que eu tava com uma roupa de uma artista plástica. Hoje eu falei que eu tinha outras, e eu tô com outra dela, ó. Essa roupa é lindíssima. Da Laura. Também vai ter o arroba dela na descrição. E eu pedi para ela fazer alguns modelos para eu estar aqui no podcast nessa primeira temporada, né? Para a próxima temporada, teremos outros modelos também. E a gente agora tem o nosso Azeita Provar. Temos nossos colaboradores aqui, a Le Creuset, que nos cedeu essas peças para ficar ainda mais chique. E eu fiz um menuzinho aqui para você com algumas coisas que a gente tem. Nossas tâmaras, que são maravilhosas, que eu sei que você ama. Aí aqui eu tirei o caroço e coloquei um queijo gorgonzola, que é um Santa Guia. Aqui tem um hummus que a gente já vende, ele prontinho. Coloquei uns mini pãezinhos árabes e aqui a nossa torrada que a gente faz com azeite Exata. Aí eu vou dar uma azeitada aqui no hummus, para você ver. Com azeite Sabiá eu escolhi esse daqui, que é o blend de terroir. Ele é muito reflexo da colheita, Pode né? pôr, não tem miséria não. Então, o pessoal azeite, reclama, né? fala assim, Lívia, esse bico não sai nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o azeite tem esse bico, é porque quem fez o azeite tem respeito pelo consumidor. Porque se você arrancar esse bico aqui, que é um padrão internacional de bico, você não consegue voltar com o bico para cá. Então, você não pode encher essa garrafa aqui com outro tipo de azeite. Só pode ser a garrafa original. Então, isso acontece que a pessoa fala assim, mas o azeite não sai, você tem que fazer 45 graus para o oxigênio entrar e o azeite sair. Não pode virar ao contrário, aí mesmo que não sai. Eu vou botar um pouquinho nas suas tâmaras. Ai, que delícia. Que fica muito bom. Tudo com azeite fica bom. Fica maravilhoso. E esse aqui eu gosto do blend de terroir, porque ele não tem um amargor e uma picância tão intensa. Eu gosto para usar assim com doce, com fruta, no hummus também, porque o grão de bico é super leve. Então eu gosto. Mas se você gostar do verde no hummus também, fica super legal. Você pode usar a linha que eles têm de coratina. Que a coratina deles é uma potência de explosão. Eles têm outros monovarietais, mas eu particularmente adoro, geralmente, os blends e o coronet, que são minhas duas versões do Sabiá que eu mais gosto. Então, sinta-se à vontade para degustar aí no seu dia hoje aqui no Azeita Conversar. Isso é um grande carro-chefe que a gente tem aqui. Se você quer visitar a Deli Gil, tem um QR Code aqui em alguma parte dessa tela que você pode escanear e cai no nosso Instagram. Lá a gente é bastante ativo, você vai ver alguns produtos. Se você não é do Rio de Janeiro, já faz uma excursão para vir aqui nesse parque de diversões gastronômicos, né? Porque em cada episódio a gente está colocando algumas coisas diferentes. Hoje, em homenagem, que eu sei que Gilce ama, essa parte árabe, de Israel, do Líbano ali, tudo misturado, a gente colocou tâmaras, pãezinhos árabes, a nossa torradinha, um mustahine. Além dessa linha, tem outras que é um grande sucesso, que tem coalhada, baba ganoush, tem as nossas pastas que tem outros convidados que amam. E aí,
Você não sabendo o que você quer comprar também pode chamar a gente aqui no Instagram, cai no nosso WhatsApp, sendo aqui do Rio, que a gente ainda te dá umas dicas, como rechear umas tâmaras com queijo. Tem cliente que também recheia a tâmara com um pedacinho de morango e fica muito bom. Tâmara também é um alimento bacana para idoso. Muito rico. Muito rico, uma fonte de açúcar bom, Açúcar de qualidade. Um açúcar de qualidade. Ele concentra, porque como a tâmara é desidratada, concentra ali o açúcar e dá aquele docinho sem ser um açúcar refinado, né? Tem a frutose da tâmara. E além disso, temos mussarela de búfala, que também é bom para o idoso, que é macinho, para ele comer com azeitinho. Aqui, fresquíssimas. E a gente tem uma mascote nesse nosso podcast, que você não está vendo ela ainda, mas vai ver no dia que o seu episódio for ao ar. Ela é a Olivia. Ela é uma azeitona bebê. muito curiosa e ela fica aqui na tela sempre fazendo uma pergunta para o convidado, que se o convidado tivesse como escolher a última refeição da vida, qual seria ela e por quê? Seria lasanha de repolho. Lasanha de repolho. É só repolho, carninha, o quê? Queijo? Repolho. Um molho branco que eu faço, que é super especial. Meu molho branco eu tô engolindo. com noz moscada. E presunto parma. Queijo mussarela. Mais repolho, mais presunto parma, mais então mussarela. Vai dar pra gente fazer aqui na Deli Gil. A gente pega um repolho aqui do lado, que tem hortifruti, o vizinho tem Rigon, as coisas, e faz com o restante aqui na Deli Gil. Azeite, claro. Azeite, pra ficar, e bota o quê? Um parmegiano reggiano, um grana por cima pra gratinar? Um presunto pecorino por cima. Um queijinho pecorino. Queijinho pecorino. E vai gratinar. Gratina. Só isso. Só isso que você queria de última refeição, assim, pra raspar, pra deixar o garfinho assim, falar, agora eu posso ir. Eu tô aqui salivando. Agora Meu eu posso prato preferido. Que maravilha. Fiquei muito feliz que você veio. Que bom. Eu que tô feliz Nosso de ter brinde. vindo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Agora, você tem essa câmera só para você falar para os azeiteiros aonde o pessoal te encontra. Se o pessoal tem um idoso que precisa dos seus cuidados e quer um cuidado bem próximo, um cuidado humano, um cuidado azeitado, toda sua. Obrigada. Bom, quem quiser um olhar de 360 para o seu idoso ou precisar de uma perícia, estou à disposição, com todo carinho, com toda empatia. Meu consultório aqui no Leblon, mas eu vou na residência também, faço atendimento por videochamada. E a rede social para te achar? Minha rede social, @doutora DRA Gilce, Gilce Prates. Doutora Gilce Prates, no Instagram. Maravilha. E se você viu esse episódio com a doutora Gilce, manda uma mensagem para ela lá nas redes sociais, dizendo o que você achou. E não esquece de seguir a gente, porque toda quinta às 8 da noite tem episódio desse podcast que está muito azeitado. Não esquece de seguir o canal e ativar as notificações, porque todas as quintas às 8 a gente está por aqui. Um beijo e fiquem bem.